Olá, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é a história do parto. Não é a história de qualquer parto, mas a história do parto em geral, de como o parto tem sido visto ao longo da história da humanidade. Tem que tirar do WhatsApp, senão fica pegando barulho. Tirar do WhatsApp. Onde está o WhatsApp? Está no... Aqui. Deixa aí. Olá, seja bem-vinda. O assunto que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito da história do parto ao longo da história da humanidade, na verdade, de uma forma geral. E por que eu quis trazer esse assunto? Porque é dessa forma que a gente quebra algumas crenças limitantes que a gente tem a respeito da dor do parto. Quando a gente conhece a nossa história e sabe todo o processo que a humanidade passou até a gente chegar no momento presente, no cenário obstétrico que a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Nesse momento da atualidade, a gente começa a entender melhor de onde vem o medo da dor do parto e assim a gente pode caminhar para fazer a desconstrução dessa dor dentro da gente. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui de tela com vocês para apresentar uns slides para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, tá? Nós vamos começar falando, então, da limpeza de crenças. Então, limpando crenças. Eu estou usando aqui uma apresentação que a minha amiga Érica Bender, minha parceira de trabalho, compartilhou comigo, para a gente falar, então, a respeito da história do parto e de como está o cenário obstétrico brasileiro no momento e entender melhor como é que isso funciona no nosso subconsciente, nas crenças que a gente construiu ao longo do tempo como mulheres, tá? Falando, então, sobre nós mesmas. Então, vamos falar aqui da história do parto. Vamos falar de evolução, né, como seres humanos. A base do parto humano é a mesma base do parto de outros mamíferos. Então, tem aí, né, uma fotinha do chimpanzé que pariu, até o cordão umbilical ali ainda ligado. É a mesma base de qualquer outro mamífero que existe na Terra, é a do nosso parto. Porque nós somos mamíferos, então nós temos que partir daí, né, de quem nós somos, não como seres separados da natureza, mas como parte da natureza. Nós também somos natureza, então nós também temos partos, temos toda a capacidade de ter um parto natural, como qualquer outro mamífero. O que acontece é que na natureza os mamíferos são diferentes, né? E no corpo das fêmeas, o corpo de todas as fêmeas mamíferas foi desenhado para parir na selva com eficiência e segurança. Então, nós temos tudo que nós precisamos no nosso corpo para fazer isso. Existem exceções? Existem. No mundo animal, é muito mais difícil a gente visualizar essas exceções, né? Mas no mundo humano, né, existem essas exceções por conta exatamente de como foi o processo de industrialização do parto, que afetou também a industrialização em geral, né, afetou a sociedade de forma que nós fomos criando coisas que não existiam, tanto no nosso emocional, psicológico, na nossa mente, nos nossos hábitos, né? Na forma como a gente vive. E aí, tudo isso influenciou, então, na forma como a gente pare também. Olha que foto linda, né? Que imagem sensacional. Porque é assim, natural. É como todas nós podemos vir a ter um parto, né? De forma natural, sem complicações. Na linha do tempo da humanidade, como é que isso funciona, né? Onde é que nós estamos? Então, aqui, ó, vou arrastar a setinha para vocês verem. Há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens surgiu, né? Na face da Terra. Surgiu no sentido da evolução, né? Do ser humano, da evolução das espécies. E há apenas 100 mil anos, esse mesmo Homo sapiens começou a aprender
a agricultura, a praticar a agricultura aqui na Terra. Isso é só para a gente ter uma noção da distância no tempo, tá? Então, 200 mil anos atrás apareceu o Homo sapiens, a agricultura 10 mil anos atrás, e aqui, ó, nesse quadradinho pequenininho aqui, está há 250 anos atrás o processo de industrialização. Né? Veio a Revolução Industrial, e aí a gente começou esse processo de industrialização de tudo, não só do parto, né? Estamos falando da industrialização de tudo. Então, aqui, há 250 anos atrás, agora a gente chegou um pouco mais próximo à industrialização, e há 70 anos atrás começou-se, então, a hospitalização do nascimento. Para isso, a gente precisa voltar um pouco e dizer assim, quais foram os efeitos da industrialização no parto para que se tornasse hospitalizado, para que o nascimento começasse a ser hospitalizado, né? E aí a gente pode entender, nesse contexto, que há cerca de 70 anos atrás, houve então uma necessidade, né, nesse sistema patriarcal que nós vivemos na sociedade, uma necessidade de que o parto fosse um evento controlado, e para que fosse controlado, ele precisava estar dentro de uma instituição médica, ou seja, dentro de um hospital. E nessa instituição, ele está carregado, então, pelo que é uma rotina, né? Passou a ser, como é uma industrialização, né? Passou a ser, então, visto como um evento rotineiro dentro do hospital, para que fosse tudo controlado. O corpo da mulher passou a ser, então, controlado através dessa hospitalização do nascimento. E aqui a gente tem há 40 anos atrás, então, uma epidemia de cesarianas, né? Então, há 70 anos a hospitalização do nascimento e há 40 anos uma epidemia de cesarianas acontecendo no mundo todo, com grande e forte influência aqui no cenário obstétrico brasileiro. Se a gente for comparar a trajetória da espécie humana na Terra com extensão de 24 horas de um dia, então, o modelo tecnocrático intervencionista, que é esse que foi, que está em funcionalidade até hoje, até o momento, né, com o qual convivemos, representaria o quê dentro de 24 horas? Representaria os últimos 15 segundos. Isso é só para a gente ter uma noção do quão recente é essa história da industrialização do parto, desse modelo tecnocrático intervencionista que a gente tem hoje no cenário obstétrico. Antigamente, né, nós temos muitos registros de aí, da época ainda do matriarcado, por exemplo, né, lá há cerca de 3 mil anos antes de Cristo, quando as deusas eram consagradas, né, eram respeitadas, onde as mulheres estavam no topo da hierarquia, onde elas eram as governantes. E aqui a gente tem exemplos, né, através da própria arte e da cultura, a gente tem essas representações do parto desde muito antigamente, né? A gente tem aqui, então, no Egito Antigo, as mulheres parindo naturalmente. Na Pérsia, nós temos exemplos, olha só, e aqui a gente tem até o exemplo de mulheres que auxiliam essa mulher, né, a parir, mulher em trabalho de parto, ou a parteira aqui agachadinha. A gente tem outros exemplos aqui do Egito, né, a mulher numa cadeira de parto, né, num trono, numa banqueta, como a gente utiliza hoje, né, a banqueta de parto. É muito antigo isso, gente. Olha ali, outra banqueta de parto, a mulher parindo. Essa aqui provavelmente é a doula de antigamente, gente. Olha aqui, a mulher que auxilia, que dá um suporte, um apoio para essa mulher que está parindo. E aqui a parteira fazendo também a recepção desse bebê. Então, olha só, na Grécia Antiga, né, também tem esses registros. Da Pérsia. E esse aqui é bem antigo e é feito em madeira. Tem a mulher até segurando aqui um apoio na outra mulher, segurando parece um bastão, né? Isso aqui. Tem uma guardiã do parto aqui, né? Que desse momento sagrado, e a parteira aqui fazendo também o serviço dela. Muitos e muitos registros acontecendo da mulher parindo naturalmente, como qualquer outro mamífero. E esses registros, assim,
trazem para a gente provas, né, de como era natural parir. Olha, na Índia. Olha como funcionava com os tijolos, né? Quem leu aquele livro da Tenda Vermelha, né, que conta lá a história de Jacó e de toda a sua família, né, lá do Antigo Testamento. Aqui a gente tem aqui um exemplo, né, de como as mulheres se apoiavam nos tijolos para parir, né, subiam nos tijolos. Um outro exemplo aqui na Idade Média, a parteira e a doula aqui acompanhando essa mulher em trabalho de parto. E ela está numa banqueta de parto, como vocês podem ver. Outra na banqueta aqui também, né, lá em 1580, século XVI. Na Ásia também, né? Ó, aqui me parece no Japão, como as mulheres pariam aqui na esteira, né? Do jeito que é na cultura japonesa. Na cultura indígena, né, brasileira, também é uma coisa que continua, graças a Deus, continua sendo natural parir, apesar de que o apoio médico já tem chegado nas aldeias e que já está começando também a ter uma interferência no parto nas aldeias. E aqui a gente volta, então, há 400 mil anos, a gente tem evidências do culto à deusa, né? Então, 400 mil anos é muito tempo, gente. E já tem registros, evidências, né, que mostram que a deusa era cultuada. Então, nós estamos falando aqui do patriarcado, né? Nessa época, as fases da lua, elas ressonavam com as fases do ciclo menstrual. As mulheres estavam tão integradas, né, com a natureza e com a sua própria natureza, e conectadas consigo mesmas e com o ambiente, que as fases da lua ressonavam com as fases do ciclo menstrual. Então, a gente tem aí, né, a lua cheia no céu, que corresponde à fase do ciclo menstrual da mulher, quando ela está com o útero cheio, né? Cheio de quê? Cheio de sangue. E aí, na fase minguante, ela então menstruava. Na fase da lua minguante no céu era correspondente à fase em que a mulher menstruava aqui na Terra também, né? Depositava então esse sangue sagrado na Terra. E na fase nova, né, da lua nova no céu, correspondia com a fase em que a mulher estava renovando então esse seu ciclo, né? Onde o endométrio estava se renovando, e a fase crescente ainda também acompanhando o ciclo da mulher, quando o endométrio tá engrossando, e ela tem até, entre a fase nova e a crescente, ela tem o seu período fértil, né? Para chegar novamente à fase cheia, onde ela está com o útero pleno, e a minguante, quando ela novamente vai menstruar. Então, o ciclo da mulher estava regulado com esse ciclo da lua, das fases da lua. E a menstruação era vista como algo sagrado, poderoso. O útero, né, como um vaso sagrado que gera vida, tem essa capacidade, esse poder. E a mulher como era reverenciada, né, nesse momento do ciclo, assim como era reverenciada quando trazia no ventre essa vida também. E a gente perdeu essa conexão, né? A energia sexual também era vista como algo sagrado. Hoje a gente está tendo que fazer todo um resgate de como era, né, como todas essas crenças eram tão diferentes, né, do que a gente tem hoje. Porque antes a gente vivia um matriarcado e isso mudou. Então temos aqui outros registros, inclusive de parto pélvico, né, aqui no meio, ó, um parto pélvico acontecendo, a própria mulher parindo, né, sozinha, gerou e pariu sozinha, da tamanha potência que é, né? E na história do parto, então voltamos, a gente estava falando de 400 mil anos atrás, vamos para 3 mil anos antes de Cristo, que é quando a cultura da deusa começou a decair. Tem registros, né, históricos a respeito disso, de quando foi destruída essa cultura, escravizaram essas civilizações, exilaram, né, esses povos, e as mulheres começaram, então,
a ser retiradas da sua posição de liderança. E começou a ser vista, então, como propriedade do homem. Essas mulheres passaram a ser escravizadas e viraram propriedade do homem. O único aspecto feminino venerado desde essa antiguidade, então, de 3.000 a.C., a partir de então, né, a partir de Cristo, o único resquício que ficou da veneração ao feminino foi em relação à Virgem Maria, a Virgem Mãe. E então, assim, muita coisa mudou, né? As nossas crenças vêm daí e é importante a gente saber disso. As mulheres, então, passaram por um processo de inquisição, né? E foram queimadas nas fogueiras. As grandes parteiras, curandeiras que existiam na Idade Média passaram por torturas, foram consideradas, julgadas, né? Consideradas hereges, eram torturadas até a morte, ou eram queimadas vivas, ou eram enforcadas. As suas propriedades eram confiscadas, e aí esse registro é por cerca do século XV ao século XVIII, durante todo esse tempo, né, de 100.000 a 9 milhões de pessoas foram mortas nessa caça às bruxas. E quem eram essas mulheres? Né? Eram as curandeiras, as mulheres da medicina, as mulheres que tinham conhecimento para auxiliar outras mulheres a trazer os seus filhos ao mundo e que tinham outros conhecimentos e que eram muito poderosas. Por isso elas eram temidas, né? Pelo poder que elas tinham. O poder, inclusive, de curar, o poder que era um poder político que as pessoas temiam nessa época, né? Como as mulheres estavam sendo vistas agora como propriedade do homem, como é que elas podiam ter tanto poder, né? Não podiam, então elas eram caçadas como bruxas. E o bebê, né? Como é que fica nessa história? Ele era visto como algo que era depositado pelo homem na barriga da mulher, e o homem, como tinha total controle sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, como uma propriedade, passava a ter controle também sobre esse bebê. E aí a menarca, a menstruação, o sexo, o parto, a maternidade e a menopausa foram reprimidos pelo sistema patriarcal instalado desde essa época. A mulher começou então a pensar que fazer sexo era pecado, que ter prazer era pecado, que o parto tinha que ser muito sofrido, que era uma dor imensa, que tinha que ter sofrimento, né? Que a maternidade era algo penoso, difícil, que a menopausa, né, a gente tinha que sofrer mesmo, que tem que passar por várias provações, que a menstruação era suja. Então, assim, tudo isso aconteceu, né, como uma forma de reprimir o feminino, reprimir a força feminina nas mulheres. E tudo isso, então, se tornou um tabu para gerar o quê? Medo. As próprias mulheres terem medo de tudo isso, medo do próprio poder, né, que nós temos. E aí a gente tem aqui algumas frases, né, que dizem respeito, vou tirar do lado de cá agora a minha fotinho, minha imagem. Nós temos aqui afirmações muito fortes que a gente escuta, às vezes, desde criança, desde pequenininha, que são passadas de geração a geração, mais na atualidade, né, na história da humanidade, que é de que ser mulher é sofrer, de que menstruar é sofrer, né, precisa sentir cólica, precisa ter o incômodo, de que o sangue é sujo, que é nojento, de que parir é sofrer, que precisa doer muito, né? E que o corpo feminino é imperfeito, que não funciona, que é incapaz de sentir um orgasmo, prazer, que é incapaz de parir. Então, todas essas crenças a gente tem construídas em nós. Se você parar para pensar, em algum momento da sua vida você já ouviu alguma dessas frases. E ela tá ali, ó, incrustada lá dentro de você. Inclusive com relatos, né, de outras mulheres, do sofrimento que elas já passaram. E isso vai ficando, então, cada vez mais forte, né, como um bloqueio mesmo na sua mente. Vamos voltar, então, para a história. Vou colocar a fotinho do lado de cá agora, a imagem. Então, no século XVII ao século XVIII, os homens começaram a entrar na cena do parto. Vamos voltar aqui agora para a cena, para a história do parto. Esses homens entraram
como médicos, né? As mulheres da medicina, as parteiras, na época, eram vistas com maus olhos, né? Eram hereges, foram caçadas como bruxas, e os homens, então, passaram a obter esse conhecimento da medicina. E entraram, então, na cena do parto e quiseram controlar esse corpo dessa mulher, né? Que era uma coisa difícil de compreender para eles. E a cirurgia foi incorporada à medicina também nessa época, não mais como uma situação só de salvar vidas, mas também como forma de controlar o parto. E o parto começou a ser visto como um evento fisiológico e mecânico. O corpo, né, passou a ser visto como uma máquina suscetível a falhas e reparos, como toda máquina que pode ser controlada. E a exclusão do contexto social do parto, da história de cada mulher, das emoções de cada mulher, da espiritualidade do parto do ser humano, que vivencia a experiência do parto, foi abolida, né? Isso começou a ser excluído, como se não existisse. E aí a gente vê, então, o médico, né, fazendo o parto. Ele é a figura principal agora nesse processo de tecnocracia, né, de industrialização. E a mulher começa, então, a assumir uma posição submissa diante desse médico, que é a autoridade, né, que é a hierarquia maior, que é o protagonista desse parto, que precisa ter o controle total e absoluto sobre o corpo dela para poder salvar ela e a criança nesse momento, né, que é um momento que é considerado agora como um evento fisiológico mecânico que precisa do auxílio desse médico para acontecer. Não é um evento natural mais, né? E aí a gente tem o processo de industrialização do nascimento, né? Ele começou a ser, então, institucionalizado, né? A instituição agora é o hospital. Ele começou a ser medicalizado, né? Ocorreu um processo de medicalização do parto. O médico é o responsável, ou a médica, no caso, né? Agora bem mais recente na história, né? Começou-se a admitir mulheres estudando medicina. A latrogenia, olha só, gente, essa foto, é impressionante, né? Mas muita gente acha isso normal, né? Nas maternidades, aqui, ó, cada bebê tem um número, é um padrãozinho, né? Todos os bercinhos iguais, todos da mesma cor, aquela sala fria, você não vê um ser humano abraçando um bebê desses. Todo mundo de barriguinha cheia de glicose, né? E aí tem, então, uma autoridade maior e uma hierarquia, né? Tem um médico responsável, tem um médico assistente, auxiliar, tem os enfermeiros e enfermeiras, tem toda uma equipe hierárquica que trabalha para que esse parto medicalizado aconteça. Então, tem uma padronização do nascimento. E nessa padronização, há uma perda do protagonismo da mulher, né? O protagonista agora é o médico. Há uma também naturalização da violência e das intervenções no parto. Começou-se a se ver o parto e todas essas intervenções, que muitas vezes são desnecessárias, como algo natural. Virou rotina, né? E aí a gente tem um medo muito crescente das mulheres por conta dessa violência que começou a acontecer com a industrialização do parto. A violência que elas sofriam pelo fato de não poderem gritar, né? Na hora de parir, tem que ficar quieta, cala a boca, você não deve falar, você não deve gritar, você não deve reclamar. Você ouve insultos do tipo, na hora de fazer, estava achando bom, agora tá aí gritando. Isso é uma violência. Muitas mulheres já sofreram isso e nem sabiam que isso era uma violência. E, inclusive, esse é um tipo de violência, mas tem outros, né? Tem intervenções desnecessárias que são consideradas violências também, como, por exemplo, a episiotomia. Mas aí a gente se alonga muito no assunto, né? E aí, o que é importante a gente ver na história agora é que todas essas intervenções e violências causaram cada vez mais medo nas mulheres de parir, né? Porque começaram, então, a ter traumas e cada vez mais a gente escutando histórias traumáticas de parto entre as mulheres. O que acontece quando a gente ouve essas histórias? A gente quer fugir disso. Parir? Eu? Ter parto normal? Pra quê, gente?
Tanta gente já sofreu. Minha mãe sofreu tanto no meu parto, para que eu vou querer ter um parto normal? Né? Tanta mulher já quase morreu no parto, quase morreu de dor. Para que eu vou querer passar por isso? Né? E aí as mulheres então começaram a fugir do parto normal. E aí foi vendida então a cesariana como solução e não mais como uma cirurgia que salva a vida de uma criança e de uma mãe quando é necessário. Começou a se ver então a cesariana como uma rota de fuga para o parto, né? Aí a gente tem o relato de uma mãe, né, contando aqui, ó, fui acompanhada por uma médica até o 4º mês, que logo no início já passou a falar sobre o quanto meu filho seria grande e ressaltava o quão assustador seria ter um parto normal. E isso acontece demais, gente. Vocês não têm noção da quantidade de mulheres que sofrem esse tipo de assédio moral nos consultórios. Né? Resolvi trocar de médica. Mas mesmo com todo o meu querer, em janeiro de 2013, meu filho nasceu de uma cesariana. Na hora, a médica obstetra teve a sensibilidade de deixar eu ver meu filho nascer, levantaram minha cabeça e abaixaram o lençol para que eu conseguisse ver o seu rostinho, mas sem tocá-lo, muito menos abraçá-lo, sem fazê-lo sentir na pele que eu estava ali, ansiosamente e amorosamente esperando por ele. Mas, num breve instante, uma coisa linda aconteceu e me marcou profundamente. Ouvindo seu choro incessante, eu o chamei e conversei com ele. Nesse momento, Augusto parou de chorar, ficou ali quietinho, me ouvindo, como se reconhecendo o som da voz que lhe acompanhou durante 9 meses no ventre. Em seguida, ele já foi levado para longe e seu choro foi ainda mais forte. Meu coração ficou apertado, caí num vazio escuro, sentindo nas minhas entranhas que aquilo era contrário às forças da natureza. Aí um relato de uma mãe que viu seu momento do parto ser roubado dela. E quantas mulheres tiveram seu parto roubado? Essa aí é a Érica Bender, minha amiga doula querida, parindo junto do seu companheiro. Essa aqui não é a Janaína, essa aqui já é o Manuel, segundo o 3º bebê dela. E foi um parto domiciliar lindo, né? Super forte, dá para ver pelo rosto dela, assim, que foi amor à primeira vista. E ela trouxe, então, umas frases bem importantes para a gente, na hora que a gente começa, então, a desconstruir essa questão das crenças limitantes, a gente precisa resgatar o poder que a gente tem e construir novas crenças, né? Crenças fortalecedoras. A gente tem que começar a dizer para a gente mesmo assim que eu confio na natureza do meu corpo. Eu sei que ele é perfeito. Eu posso parir. Eu sei parir. Eu gosto de parir. E para isso a gente precisa trabalhar muito a desconstrução dessas crenças e renovar, então, todo o nosso, né, o sistema mental e psicológico aqui para a gente fazer essas afirmações. E cada vez que a gente afirma isso, a gente começa a realmente colocar isso para dentro. E aí eu volto aqui, então, para dizer para vocês, como um fechamento, do quanto é importante a gente conhecer, né, essa história para a gente se fortalecer enquanto mulher, saber a origem da nossa potência, da nossa força, da perfeição que é a natureza, que é a perfeição também dos nossos corpos, de como a gente funciona, e resgatar o que há de sagrado em parir, resgatar o que há de familiar, né, nesse evento do parto, para nos fortalecermos para receber as nossas crianças, termos nascimentos respeitosos, felizes, amorosos, acolhedores e transformadores para cada uma de nós. É isso que eu desejo para você, mulher que está me ouvindo agora. Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar, tá, aqui nos comentários. E, por favor, compartilhe com outras mulheres esse conhecimento que a gente está passando aqui, porque é muito importante que cada vez mais mulheres se conscientizem disso, quebrem essas correntes e se libertem para vivenciar suas vidas e seus partos de forma potente e feliz como nós somos.
Um abraço, fiquem com Deus.